Bom, mas eu começo esse dia 15 de outubro falando sobre um assunto bastante polêmico. Quero pedir para o Menezes trocar esse áudio aí, porque a gente vai falar sobre uma matéria exclusiva da TV Vitória. O diretor de um presídio em Colatina, né, está sendo acusado, pode passar o TP, de preconceito. A transexual Daniela Góes alega que foi impedida de entrar e visitar o companheiro no presídio em Colatina. E é o que nós vamos ver agora nessa reportagem exclusiva do repórter Laércio Campos. O companheiro de Daniela está preso há 2 anos e ela sempre pôde fazer visitas íntimas nas unidades onde ele cumpriu pena. Há alguns meses, ele foi transferido para um presídio de Colatina, onde ela conseguiu ainda lhe fazer 3 visitas íntimas. Na quarta, porém, em setembro, foi barrada pelo diretor da unidade. A princípio, ele falou ao telefone comigo que a minha visita estava cancelada. Caso eu quisesse visitar o meu marido, que eu fosse lá pessoalmente. E estando lá na unidade, foi onde ele disse para mim que eu era transexual e que na unidade nunca tinha tido nenhuma visita assim, homoafetiva de transexuais com companheiros e tal. E que na unidade dele não admitia transexuais, assim, não tinha como, porque ele é a unidade religiosa. Daniela denunciou o caso pelo Disque 100, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que acionou o Conselho Estadual e a Defensoria Pública. O defensor Ronan Ferreira investiga se houve ou não violação de direitos. A questão é polêmica. A Lei de Execuções Penais de 1984 diz que o preso tem direito à visita íntima do cônjuge e da companheira. Explicitamente não fala sobre uma relação homossexual. Mas o Conselho de Direitos Humanos e também a Defensoria Pública se baseiam numa resolução do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 declarou a relação homoafetiva uma união familiar autêntica, com os mesmos direitos da relação heterossexual. Não ocorrendo nenhuma razão justificável de direito, qualquer manifestação dele no sentido de privar dessa visita íntima estaria contrária à lei. Para a Secretaria Estadual de Justiça, que cuida dos presídios capixabas, não houve violação de direitos e nem preconceito. Segundo a Sejus, naquela semana, todas as visitas íntimas foram suspensas. E a época em que os fatos ocorreram, estava se passando por um momento de greve, de fome por parte dos presos. E em decorrência desse movimento, foram suspensas todas as visitas íntimas naquele estabelecimento, né, prisional. E na data em que os fatos ocorreram, o diretor optou por suspender todas as visitas íntimas. Daniela contesta ao secretário. Diz que foi impedida de entrar no presídio bem antes desse motim dos detentos. Não houve rebelião. E esse fato do cancelamento da minha visita foram 20 dias antes desse motim que eles falaram que teve, que os presos estavam reivindicando, porque as senhoras, crianças, se entrarem agora na visita, não podem utilizar o banheiro. Aí os presos fizeram uma reivindicação. Questionado sobre essa declaração de Daniela, o secretário repetiu o que havia dito. Também disse não acreditar que o diretor da unidade tenha desrespeitado a transexual. O diretor daquela unidade prisional já é um diretor experiente, né, já conhece bastante o tratamento penal. E nós não acreditamos que esse fato tenha ocorrido com essa pessoa. Desde já nós reforçamos aqui que toda e qualquer pessoa tem acesso à Secretaria de Justiça, aos seus departamentos administrativos, e nós estamos aqui para garantir que toda pessoa tenha o tratamento penal adequado. Bom, e nós vamos tentar entender como isso acontece. Por isso eu convidei um professor de Direito Penal, Clécio Lemos, para falar para a gente sobre esse assunto. Obrigada, Clécio, pela sua presença aqui hoje. Como se referiu um repórter, Laércio, todo presidiário tem direito a uma visita. E todo tem direito... E o que diz com relação à visita íntima? Todos têm direito, a nossa lei, a nossa Constituição diz isso? Bom, boa tarde, Thaís. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, é o que a lei... Na verdade, a lei não diz expressamente acerca de direitos de visita íntima. Não existe a previsão disso na Lei de Execução Penal, mas a visita íntima é uma prática brasileira já de muitos anos, é uma cultura nossa. E, por ser assim, se tornou, de alguma maneira, um direito, apesar de não estar escrito em nenhuma norma, que é normalmente respeitado pelos diretores de presídios em todo o país.
qual é essa mudança na nossa legislação com relação à união homoafetiva, né? Por isso estamos nos referindo à questão desse companheiro, né, dessa companheira. Não pode ser impedido que um companheiro gay possa fazer visita num presídio, correto? Isso ele não pode discriminá-lo pela opção sexual dele. Correto. Acredito eu que um diretor se impede duas pessoas que têm relação homoafetiva de se encontrarem dentro dos padrões normais que são para as relações heterossexuais, nitidamente nós estamos diante de um preconceito. Uhum. A gente encontra, digamos, uma evolução nos julgados, não só no Brasil, mas no exterior. A gente vê vários países se direcionando ao reconhecimento das relações homoafetivas da mesma forma como que se faz tradicionalmente nas relações heteroafetivas. No Brasil, a gente encontra alguns julgados nesse sentido e acredito eu que, seguindo essa ótica, naturalmente a gente tem que respeitar também no aspecto da visita íntima nos presídios. Os presos que são de opção homossexual, homoafetiva, obviamente tem que ter o mesmo direito da visita íntima que os heterossexuais têm. Aliás, até a Daniela deixa claro, e ela, quando ligou, falou comigo e tudo, ela explicou bem sobre a questão da visita, não é nem especificamente só sobre a visita íntima, né? Que ela foi realmente impedida de visitar esse companheiro. Quer dizer, isso não pode acontecer, quer dizer, pode ser, ela foi até impedida de entrar no presídio, né, alegando sobre essa questão dela ser transexual, né, dessa questão da união homoafetiva. Quer dizer, isso não pode acontecer, esse impedimento não pode existir. De forma alguma. Com a visita normal é ainda mais nítido, porque com a visita normal as pessoas não têm essa obrigatória vinculação, nem de demonstração que existe uma relação de união estável, de casamento. Mas qualquer pessoa pode visitar um presidiário? Sim, perfeitamente. Um grande amigo, imagine. Perfeitamente possível, né? E se for um casado ou por união estável, não tem nenhum documento que precisa se comprovar para entrar? Não, de maneira alguma. Visita normal, não precisa de comprovação documental de relação com a pessoa. Obviamente, isso não tem razão. Normalmente, sim, com relação à visita íntima, pede-se uma comprovação de que existe efetivamente uma relação íntima entre aquelas pessoas. Isso é normal, né? Um procedimento comum nos presídios, por exemplo, pessoas casadas, a esposa levar a certidão de casamento. Então, essa é uma praxe. Mas como hoje, por exemplo, na nossa legislação se entende a questão de união estável, sem documento, né? Quer dizer, para ser comprovado num futuro divórcio, numa relação com filhos, quer dizer, então não vai se pedir para uma visita no presídio, né? Se ao longo da vida essa pessoa não precisou ter um documento, né, ela também, hoje é aceito entrar sem esse documento no presídio? Perfeito. A união estável, ela não precisa de documento para comprovar. Né? As pessoas que residem junto, têm uma relação juntos, vivem como se casados, mas sem o casamento feito dentro das formalidades legais. Isso seria uma união estável. Não demanda um documento prévio. Agora, nós estávamos falando sobre isso antes, né? Esse não é um caso isolado, né? Você já falou que soube de outros casos que aconteceram. Quer dizer, como que as pessoas devem se comportar? O que elas devem fazer para poder buscar seus direitos? Acredito eu que, a princípio, se socorrer da Secretaria de Justiça, que é o órgão competente, diretamente competente, procurar um advogado. No caso, me parece que a pessoa envolvida procura a Defensoria Pública. Então, esse é o caminho, né, o procedimento que se espera, né? Ou a Secretaria diretamente, se puder resolver sem precisar de intervenção judicial, ou então, efetivamente, procurar um advogado que vai tentar interceder junto, provavelmente ao juiz da execução penal, ou até diretamente com o diretor do presídio, para comprovar, né, a existência desse direito e da possibilidade concreta. Que existe esse direito. No seu entendimento da nossa legislação, existe esse direito. Um companheiro homossexual pode visitar, né, um homossexual pode visitar seu companheiro num presídio. Só rapidamente para corrigir, Thaís, é o seguinte: a legislação não tem previsão expressa.
Nós temos isso, uma aceitação de uma cultura brasileira. Mas, acredito eu que a visita independente, a visita íntima, né, que você está falando. Independente para casais homossexuais ou heterossexuais. Na legislação não prevê essa visita íntima. Exatamente. Tá? Mas, ressalto mais uma vez, que a nossa cultura brasileira, já de há muitos anos, fixou essa prática e, obviamente, isso se transforma num direito, sim. Então, isso que eu gostaria de ressalvar. A despeito de não haver uma previsão clara, eu, por exemplo, já tive diante de situações de presídios que assumiam um diretor novo e, por ser, algumas vezes, um pouco desavisado, não ter muita experiência junto com o sistema prisional, chegava e, de repente, impedia visitas íntimas. Eu já tive diante de um caso desse, intercedendo diretamente, porque é um direito, sim, apesar de não estar expresso na norma, a nossa história brasileira demonstra que isso é um direito e não pode ser violado. Isso é permitido. Eu acho que é sempre aquilo, né? A luta para buscar os nossos direitos. Eu acho que a Daniela está buscando isso. Obrigada, Daniela, por você ter ligado para a gente, ter confiado, né, na nossa equipe. E estamos juntos, assim, acompanhando todo esse caso junto com você. E eu quero que você dê notícias para a gente poder a gente saber como é que está indo aí o caminho, né? Acho que isso é importante. Professor, obrigada por ter vindo, tá?